a ideia do que era no seu contexto inicial, não é? Do que era no seu contexto de fundação. Não é? Talvez a experiência da colega aqui poderia servir até no registro de quem participou dessas atividades, como até mesmo como extensionista, talvez fosse interessante esse registro por parte dela, porque ela poderia ver esse olhar de dentro e também no distanciamento de quem estuda na perspectiva histórica. Né? Isso, e fazer uma reflexão dialógica entre o que ela faz hoje e a teoria que fundamentou o trabalho dela e que também norteou, né, a criação do SEC e todo o E trabalho. até é interessante o momento da passagem, né? De era assim, um serviço e se tornou a pró-reitoria. Exatamente. Agora, sim, então, dando continuidade então, o interessante, um elemento importante no SEC, não é que ele demarca uma ação universitária para além de um assistencialismo. Né? É importante registrar essa perspectiva, por quê? Porque na mesma época a UNE pedia no seu documento da reunião da Bahia a universidade alfabetizando, né? A universidade combatendo o analfabetismo. E aí você perguntou como era esse sentimento dentro da universidade. Dentro da universidade, claro, os setores ainda de época, né, catedráticos ainda de época, se opunham completamente a esta perspectiva de universidade, de ação extensionista. Né? Quer dizer, deveria ser a universidade para produzir os altos saberes, né? Aquela perspectiva quase que escolástica de universidade. Então, a importância do surgimento do SEC nesse período, e daí ele, enquanto signo político, não é mostrar que, no contexto de uma nação em desenvolvimento, no contexto de uma sociedade em democratização, a universidade tem um papel importante a cumprir na socialização desses saberes, na socialização do que seria essa democracia, né, esse acesso democrático ao saber e ao ensino. Naquela época, a extensão universitária encontrou o seu caminho de realização das ações através do SEC. Era a estrutura que existia naquela época para a extensão universitária. Veja só, vamos entender aqui o inusitado que foi o SEC para aquele momento. Não é? Tanto é que vem um golpe e essa perspectiva fundada com o SEC, e aí com todo o trabalho de Paulo Freire, né, de Omar e outros mais, vai ser realmente suspenso, obstaculizado, né, encerrado, enfim. Né? Então veja que antes do SEC e depois do SEC, só no período de abertura política e mais recentemente, a partir dos anos 90 e anos 2000, que essa perspectiva mais emancipatória que se torna efetiva, se torna o norte da ação Como foi o desenvolvimento dessas ideias que bloquearam a criação do SEC? Como foi o desenvolvimento dessas ideias fora do Brasil, a partir do Brasil de Paulo Freire? também interessante. Observe que Paulo Freire sai daqui para o Chile. No Chile ele dá continuidade a trabalhos de atividade de alfabetização de adultos. Não é? Depois, na própria África também, ele desenvolve ações nesse sentido. Não é? Colaboradores dele desenvolvem ações de alfabetização na Argélia. Ou seja, então, a ideia da alfabetização, da educação de adultos, que teve na experiência aqui da universidade, o seu cerne, né, com a de Freire, realmente se desdobraram, né, foram reconhecidas em outros países, em outras regiões. Né. A própria experiência de Angico, que Paulo Freire faz ainda pelo SEC, né, inicialmente aqui no sendo ação em conjunto da universidade, ela é repensada e reelaborada da própria experiência de Paulo Freire na África, experiência de outros educadores também na Europa, na América Latina. Então, enquanto a ação de alfabetização, enquanto a ação da educação de adultos, né, enquanto a sensibilização de que essas ações
pode ser tomada, pode ser um dos papéis da universidade e isso contribuiu com a presença do próprio Freire e de outros intelectuais também a nível nacional. Aproveitando essa colaboradores que você falou, o nível de termos de Universidade Federal, em termos de pessoas integradas ao trabalho do SEC e Paulo Freire. Olha, Paulo Freire, Jomar, Jairo Maciel, Hugo Martins, né? O interessante é perceber aqui o registro do Hugo Martins é interessante, porque pelo fato de que ele trabalhava com rádio, né? E o acionar a rádio, acionar aquela tecnologia naquela época era importantíssimo, né? Outras ações de autorização via rádio, de educação via rádio, também já eram feitas naquele período, mas observe que a rádio universitária naquela época teve um papel também proeminente, bastante interessante. Então, o Jomar, Jabas, o próprio Freire, essas pessoas realmente deram contribuições importantes aqui no século. Esses trabalhos tiveram continuidade a partir do golpe que você Imediatamente a partir do golpe, realmente não. É interessante, há uma passagem interessante de que imediatamente após o golpe, ainda ali sofrendo já as perseguições, vem os setores da repressão procurando a famosa cartilha de Paulo Freire. Então, realmente, para tentar achar e tentar até destruir fisicamente os dados que Freire não usava a cartilha das suas atividades. Então, realmente, de imediato foi encerrado, foi perseguido. na universidade, que pesquisadores depois estão retomando esse trabalho? Bem, temos um trabalho muito interessante de mestrado em Dimas, do mestrado de educação Dimas brasileiro, que fez uma pesquisa muito interessante a esse respeito, entendeu? Sobre o SEC, a própria ação de Freire, enfim, no período, no Centro de Educação também, por exemplo, a nossa, temos uma aluna de PIB que trabalhou conosco, a Alessandra Santos, que também teve uma preocupação com estudo em SEC, os colegas que trabalham, por exemplo, o MCP, também fazem referência ao período do SEC, o Movimento Cultura Popular. Que era contemporâneo, do SEC, que também foi suspeito, foi perseguido, teve suas atividades interrompidas após o golpe de 74. Isso. Porque o interessante perceber que tanto a ação do SEC quanto do MCT, elas compreendiam um trabalho de levar uma ação não só informativa, mas principalmente formativa para um segmento da população que historicamente não tinha acesso ao aprendizado da língua. Vamos agora à floresta. Esse caminhar do seu sexo até os dias de hoje, passando, como já falou, pela década de 90, com uma abertura política